Ninguém no prédio imaginava o que estava prestes a acontecer. Ela limpava os corredores com o rosto baixo, mas os olhos atentos. Riam dela, davam ordens sem olhar nos olhos. Só não sabiam que aquela mulher de uniforme azul tinha mais poder que todos naquela sala de reuniões juntos. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela manhã nublada de terça-feira, Luciana pousou a mão sobre o envelope lacrado com o brasão da família Monteiro. O cheiro antigo do papel, o silêncio da sala, tudo parecia pesado. Até que a voz do tabelião quebrou o ar. Nelson Monteiro deixa como única herdeira sua filha, Luciana Maria Monteiro. Era estranho ouvir isso em voz alta. Mesmo sendo filha única, Luciana jamais se sentira dona de nada. O pai, figura grandiosa e reservada, havia construído um império empresarial que dominava o setor logístico do país. Ela o amava, mas não compartilhava dos mesmos métodos. Estudou fora, construiu sua própria vida na Califórnia e só voltava ao Brasil em visitas curtas. Mas agora, ele se fora. E tudo era dela. No testamento, Nelson deixara mais do que bens. Deixara uma missão. Uma carta escrita à mão em tinta azul. Não confie no que lhe mostrarem. Se quiser saber quem merece estar ao seu lado, caminhe entre eles primeiro. Foi aí que Luciana tomou sua decisão. Ela não queria assumir sentando direto na cadeira de couro da presidência. Precisava ver com os próprios olhos quem eram aquelas pessoas, como tratavam os funcionários, o que escondiam atrás dos sorrisos prontos. Quero entrar como faxineira, ninguém pode saber quem eu sou, disse a antiga secretária do pai, uma das poucas em quem confiava. 1 mês, só isso. Depois, eu assumo. Poucos dias depois, Luciana vestia um uniforme simples, com o crachá de Lu S. pendurado no bolso. As paredes frias da sede Monteiro e Filhos pareciam diferentes agora. E cada degrau da escada de emergência que ela subia era um passo para um mundo que até então só conhecia de cima. Ela estava prestes a descobrir tudo o que o pai queria que ela visse. E mais, muito mais do que ele mesmo imaginava. Luciana não usava salto. Os cabelos estavam presos em um coque simples e o rosto, sem maquiagem, parecia ainda mais jovem sob o boné da equipe de limpeza. O uniforme azul marinho pendia folgado no corpo esguio, escondendo qualquer pista de sua origem. Ela andava com postura discreta, arrastando o carrinho de limpeza como se sempre tivesse feito aquilo. O crachá dizia apenas Lu S., o suficiente para não levantar suspeitas. Naquela primeira semana, quase ninguém a notou. Os olhos corriam por ela como correm por alguém que faz parte do mobiliário. Pessoas passavam falando alto, rindo, comentando negócios importantes, trocando confidências como se ela não estivesse ali. E era exatamente isso que ela queria. Invisível, observadora, silenciosa. A empresa Monteiro e Filhos era gigantesca. 3 torres, dezenas de andares, mais de 900 funcionários espalhados por áreas técnicas, administrativas e operacionais. Luciana recebeu um cronograma de limpeza que a levava para diferentes setores da empresa, em horários variados. Isso lhe permitia estar em praticamente todos os andares e setores, dos mais básicos aos mais estratégicos. Na sala de TI, viu funcionários estressados tentando resolver um problema no sistema interno. Um deles, de camisa amarrotada e olheiras fundas, resmungava que ninguém ouvia suas sugestões. Em um dos elevadores, ouviu uma analista de marketing dizendo que a nova campanha tinha sido copiada de uma concorrente menor, mas que ninguém ousava dizer isso ao diretor criativo. No refeitório, uma moça da contabilidade chorava sozinha no banheiro porque tinha sido rebaixada sem explicações. Luciana anotava tudo mentalmente, criava códigos, memorizava nomes e rostos e sempre que podia, voltava aos lugares por onde passava. Não falava mais do que o necessário.
Sabia que ali dentro, uma palavra fora de lugar poderia pôr tudo a perder. Foi na copa do quarto andar que ela conheceu Rosa, uma mulher de voz firme e olhar direto, que mexia o café como quem já viu de tudo. Rosa tinha seus 50 e poucos anos, o cabelo preso num coque mal feito e uma expressão cansada, mas digna. Ela limpava ali há mais de 15 anos. Conhecia todos os cantos da empresa e todos os rostos. "Você é nova, né?" perguntou sem cerimônia. "Sou. Comecei essa semana", respondeu Luciana, disfarçando o sotaque americano que às vezes escapava sem querer. "Vai ver muita coisa por aqui, muita coisa errada também. Mas a gente aprende a abaixar a cabeça. Se não abaixar, eles mandam embora", disse Rosa, enquanto passava o pano no balcão de inox. "Você já pensou em sair? E fazer o quê? Tenho 2 netas para criar. O jeito é engolir sapo. O importante é não deixar que te vejam chorar." Aquela frase ficou com Luciana o resto do dia. No silêncio dos corredores, entre papéis triturados e carpetes manchados, ela começou a enxergar o verdadeiro mapa da empresa. Não o que aparecia nos organogramas, mas o que se desenhava nas entrelinhas. O jogo de poder invisível, os sussurros abafados, os abusos institucionalizados. Ela percebeu que os diretores raramente andavam sozinhos. Vinham cercados de bajuladores, gente que ria antes da piada, que fingia concordar com tudo. Um desses era o diretor financeiro, Gilberto Mota. Sempre com ternos caros e dentes muito brancos, Gilberto passava pelos corredores, cumprimentando seletivamente. A faxineira jamais dirigiu o olhar. Débora, a diretora de RH, era diferente. Simulava gentileza. Chegava a sorrir para as funcionárias da limpeza, mas o olhar dela não sorria junto. Luciana a viu demitir uma estagiária com um elogio nos lábios. "Você é excelente, mas infelizmente vamos ter que abrir mão da sua colaboração." "Boa sorte, querida." O pior, no entanto, era Celso Braga, diretor-geral. Alto, sisudo, a voz sempre em tom autoritário. A primeira vez que Luciana o viu, ele dava uma bronca em uma recepcionista por ter colocado a cadeira torta. "Isso aqui não é rodoviária. Tem gente importante passando por aqui." Luciana se escondeu atrás da porta de vidro por instinto. Seu coração bateu mais rápido. Aquela era a figura mais poderosa da empresa, pelo menos por enquanto. Ele não fazia ideia de quem era ela. Nenhum deles fazia. E isso lhe dava uma vantagem perigosa. Com o tempo, Luciana começou a perceber padrões. Os mesmos nomes surgiam nos rumores. As mesmas portas estavam sempre fechadas quando decisões importantes eram tomadas. E os mesmos funcionários humildes, de limpeza, manutenção, cozinha, eram ignorados, silenciados ou usados como bodes expiatórios quando algo dava errado. 1 mês. Ela só precisava de 1 mês. Mas a cada dia, Luciana entendia que o que estava em jogo era maior do que uma herança. Era o legado do pai e o futuro de muita gente. O que ela não sabia era que o momento da virada estava muito mais próximo do que imaginava. E que bastaria uma gota de café para fazer tudo desmoronar. Luciana começou a reparar nos horários em que os elevadores eram mais vazios, nos andares onde os chefes se reuniam fora da agenda oficial e nos funcionários que baixavam o tom de voz assim que ela aparecia com o carrinho de limpeza. Era estranho ver como uma simples troca de uniforme mudava completamente a maneira como as pessoas tratavam alguém. Bastava estar com o crachá azul e uma vassoura nas mãos para virar parte da paisagem. Invisível o suficiente para ouvir o que ninguém diria na frente de uma executiva. Visível o bastante para ser tratada com desprezo por quem se achava importante. Em uma manhã abafada de sexta-feira, Luciana limpava o chão da sala de cópias do 8º andar quando escutou uma conversa abafada vindo da antessala da diretoria.
Pavel, o auxiliar de contabilidade, falava com Gilberto Mota em tom nervoso. Eu não posso mais maquiar esses relatórios, Gilberto. Isso vai dar problema. O problema, Pavel, vai ser se você resolver abrir a boca. Quer um conselho? Cuida da sua família e para de pensar como auditor. Gilberto falava com aquela voz calma que escondia a ameaça. Pavel engoliu seco e saiu com o rosto pálido. Luciana, agachada atrás da copiadora, só respirou quando ele passou por ela sem notá-la. Aquela foi a primeira confirmação real de que havia algo podre ali dentro. Gilberto não só estava manipulando relatórios financeiros, como parecia confiante de que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Na semana seguinte, ela viu algo ainda mais grave. Enquanto limpava o banheiro do 11º andar, encontrou um tablet esquecido na pia. Antes que pudesse entregá-lo ao setor de achados e perdidos, a tela acendeu. Era uma conversa por e-mail entre Renata e uma mulher chamada Marisa, coordenadora de recrutamento. A sobrinha da minha amiga vai entrar. Ignore os outros currículos. Manda os documentos falsos para parecer que teve processo seletivo. Luciana fechou o tablet com o estômago revirado. Sabia que Renata era manipuladora, mas ver isso por escrito era revoltante. Ela anotou o horário, o número do aparelho e devolveu o tablet como se nada tivesse acontecido. Guardou as informações na memória. Precisaria delas em breve. Ao final da tarde, estava no refeitório limpando uma mesa quando escutou 2 gerentes comentando sobre os contratos de terceirização. O Celso está renovando com aquela empresa da filha dele, você viu? Disse um deles com a boca cheia. Finge que faz licitação, mas já está tudo acertado antes. E a comissão para ele é alta e ninguém fala nada. Luciana fingiu que limpava o chão ao lado deles, mas absorvia cada palavra. A diretoria agia como se estivesse acima de tudo. Do código de conduta, da lei, da ética, era como se aquela empresa, que levava o sobrenome dela, tivesse virado propriedade privada de um grupo seleto que decidia quem merecia crescer e quem devia ser descartado. Numa dessas tardes, Luciana viu Celso gritar com uma funcionária da Copa porque o café estava morno. A mulher saiu chorando e ele nem se deu ao trabalho de olhar. Em outro dia, um estagiário foi ridicularizado por apresentar uma ideia criativa durante uma reunião. Celso bateu a mão na mesa e disse: "Aqui não é escola de arte, é negócio de gente grande." As palavras ficavam no ar como farpas. A cada cena presenciada, Luciana se lembrava do que seu pai dizia nas poucas conversas francas que tiveram nos últimos anos. O perigo não é quem erra, é quem acha que nunca pode ser questionado. Certa manhã, ao chegar mais cedo para a limpeza da sala da diretoria, encontrou um bilhete no lixo com os dizeres: "A auditoria da Receita será no próximo mês. Ajustar pastas A e C. O resto está sob controle." Estava rabiscado à mão, com pressa. Luciana reconheceu a caligrafia de Gilberto. Aquilo confirmava que as fraudes não eram pequenas. Não era apenas favorecimento ou arrogância. Era crime. Ela se perguntava até onde aquilo ia. Quantas pessoas estavam envolvidas? Quem mais sabia e se calava por medo ou conveniência? Cada corredor que atravessava parecia esconder algo. A empresa não era só um negócio, era uma estrutura contaminada, silenciosamente apodrecida por dentro. No final daquele mês, Rosa percebeu que Lu andava mais calada do que o normal. "Tá tudo bem com você, menina?" Luciana forçou um sorriso. "Só cansada." "É que você olha demais. Quem olha demais acaba vendo coisa que preferia não saber." Rosa estava certa. Luciana tinha visto mais do que esperava, e o que estava por vir exigiria coragem, porque ali dentro ninguém pediria desculpas por humilhar. E ela sabia que, quando a hora chegasse, não teria espaço para hesitar. O estopim, ela já pressentia, viria em breve, e começaria com uma bandeja de café. Luciana acordou mais cedo naquela segunda-feira. Dormira pouco.
Passara a noite revendo mentalmente os passos que daria nos próximos dias. Algo dentro dela dizia que aquele seria um dia diferente. Talvez porque o silêncio estivesse pesado demais, ou porque seu corpo carregava uma tensão estranha, como se esperasse por um impacto. Chegou antes do habitual e seguiu direto para o andar da diretoria. A recepção ainda estava vazia, o ar-condicionado soprava gelado, e a luz da manhã entrava pelas janelas amplas, dourando os móveis de vidro e aço escovado. A sala de reuniões, no fim do corredor, estava sendo arrumada por estagiários ansiosos. Era dia de reunião do alto escalão, e isso sempre deixava o andar mais tenso. Lu, leva esse café para a sala de reunião? Pediu uma das copeiras, sobrecarregada. Tá tudo uma loucura hoje. Luciana assentiu com um leve movimento de cabeça. A bandeja de madeira clara carregava uma garrafa térmica de inox, 8 xícaras brancas, sachês de açúcar e adoçante. As mãos dela estavam firmes, mas o coração acelerava. A simples tarefa de servir café nunca pareceu tão carregada de significado. Quando entrou na sala, todos já estavam sentados. Celso, com o paletó pendurado na cadeira, olhava o celular com desdém. Gilberto discutia algo com Renata em voz baixa. Os demais diretores faziam expressões sérias, fingindo concentração. Luciana se aproximou com a bandeja e começou a servir as xícaras, uma a uma. O cheiro do café quente misturava-se ao perfume caro dos executivos. Tudo nela era discreto. O andar, o olhar, a forma com que colocava o pires à frente de cada um. Ao chegar à cadeira de Celso, algo imprevisto aconteceu. O salto da sandália enroscou no tapete sutilmente elevado sob a mesa. Foi um tropeço quase imperceptível, mas o suficiente para que a mão dela vacilasse e uma parte do café derramasse na calça de linho cinza do diretor-geral. O tempo congelou. Celso levantou-se num pulo, com os olhos arregalados. — Você ficou louca? Gritou, empurrando a cadeira para trás com violência. Todos olharam surpresos. Gilberto riu primeiro, debochado. Renata cobriu a boca, mas não disfarçou o riso. Os demais se entreolharam sem saber como reagir. — Tira essa mulher daqui agora! Vociferou Celso. — Quem é que deixa gente incompetente entrar aqui dentro? Luciana tentou pegar o pano do avental para limpar, mas ele deu um passo para trás, como se ela fosse um inseto. — Não encosta em mim! Você sabe quanto custa essa calça? Ela olhou para ele por um segundo. Havia silêncio na sala, exceto pelas risadinhas contidas. O rosto dela não mostrava medo, mostrava algo mais profundo, uma decepção muda. — Desculpe, senhor, disse com a voz firme, e saiu. Na porta encontrou Rosa vindo com o aspirador. Os olhos da amiga se arregalaram ao ver o estado dela. — O que aconteceu? Derrubei café na calça do Celso. — E ele gritou com você? Luciana assentiu com a cabeça. Rosa passou a mão na testa e suspirou, como quem já viveu aquilo antes. É sempre assim. Quando não tem respeito, sobra grito. E ninguém faz nada. Todo mundo tem medo. Luciana não respondeu. Foi até o banheiro, lavou o rosto, retirou o avental com calma e guardou-o na bolsa. Naquela tarde, não voltou para terminar o turno. Pegou o elevador de serviço e desceu até o estacionamento. Entrou no carro com os olhos fixos no volante por alguns minutos. As mãos tremiam, não de medo, mas de algo que pulsava por dentro, algo que já não podia mais ser segurado. A imagem de Celso gritando, os risos abafados de Gilberto e Renata, a sala de reuniões com vidro fosco e cadeiras de couro, tudo aquilo queimava dentro dela. Ligou o carro. No caminho para casa, ligou para Teresa, a antiga assistente de confiança do pai. — Oi, Tê. Lu, tá tudo bem? — Sim, mas preciso da minha pasta com os documentos que o papai deixou. Aquele envelope vermelho também. Você quer que eu leve na sua casa? — Não, amanhã eu vou à empresa. Mas não como Lu da limpeza. É hora deles conhecerem quem eu sou. Do outro lado da linha, Teresa ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois, respondeu com a mesma firmeza que reconhecia na antiga Luciana. Estarei com tudo pronto. Vai ser um dia bonito. Naquela noite, Luciana separou um conjunto de alfaiataria branco. Passou o tecido à mão, ajeitou os sapatos na bolsa e guardou um batom que não usava há anos. Olhou-se no espelho e, por um instante, viu o reflexo do pai. Não no rosto, mas no olhar. O dia seguinte seria o começo de outra história. E quem riu dela ainda iria engolir cada palavra. A recepção da sede Monteiro em Filhos nunca estivera tão silenciosa numa manhã de terça. Eram pouco mais de 9 horas quando a porta de vidro automática se abriu lentamente. Os olhos da recepcionista, acostumada a ver engravatados apressados e funcionários com pastas sob o braço, demoraram um segundo para entender quem era aquela mulher que entrava com passos lentos, porém seguros. Luciana vestia um conjunto branco impecável de alfaiataria, cabelos soltos sobre os ombros e um batom cor vinho que destacava o rosto firme e sereno. Carregava uma pasta preta na mão esquerda e caminhava como quem sabia exatamente onde queria chegar. Os sapatos faziam um som firme contra o piso de mármore polido. Ninguém ousava perguntar quem ela era. Alguns a reconheciam, mas hesitavam em acreditar no que viam. No andar térreo, 2 seguranças levantaram automaticamente. Ela apenas olhou sem dizer nada e um deles já abrira o caminho para o elevador executivo. No visor de metal escovado, o número 15 piscou devagar enquanto subia. No interior da cabine, Luciana fechou os olhos por um instante. As últimas semanas passaram pela sua mente como um filme silencioso. Os corredores, os risos, os cochichos, os gritos. O olhar de desprezo de Celso, a risada contida de Gilberto, a falsa cordialidade de Renata. O elevador parou. As portas se abriram. A sala de recepção da diretoria estava em seu ritmo habitual, com secretárias ao telefone, gente esperando ser chamada, até que alguém a viu. O som dos cliques no teclado foi diminuindo. Um murmúrio atravessou o ar, carregado de espanto e dúvida. Luciana não parou. Caminhou direto até a sala principal. Teresa já a esperava de pé, segurando um envelope e 2 documentos com o brasão Monteiro gravado em dourado. Ao vê-la, sorriu discretamente. Estão todos na sala de reuniões como você pediu. Luciana assentiu e continuou. Ao atravessar o corredor de vidro que levava até a sala de reuniões, sentia os olhares acompanhando cada passo seu. Algumas pessoas se levantavam, outras simplesmente congelavam. Rosa, que empurrava o carrinho de limpeza ao lado da copa, parou. Seus olhos se arregalaram. O pano caiu de sua mão sem que ela notasse. Meu Deus! Sussurrou. Era você o tempo todo? Luciana parou por um instante. Olhou para Rosa com ternura e um leve sorriso. Obrigada por tudo, disse em voz baixa. Abriu a porta da sala de reuniões. Lá dentro, todos os diretores estavam sentados, esperando a pauta da manhã. Celso, distraído com o celular, foi o último a levantar os olhos. Quando viu Luciana entrar, franziu a testa. Levantou-se irritado. Desculpe, moça, a sala está reservada. Luciana o encarou sem dizer nada. Caminhou até a cabeceira da mesa e repousou a pasta sobre ela. Não está mais. A sala é minha. O silêncio foi imediato. Gilberto largou a caneta. Renata inclinou-se para frente, tentando compreender. Celso soltou uma risada breve, confusa. Como é que é? Luciana abriu a pasta. Retirou um envelope selado e o colocou sobre a mesa. Depois, tirou uma folha timbrada e leu com voz clara. Conforme disposição testamentária do Sr. Nelson Monteiro, a empresa Monteiro em Filhos passa à administração integral de sua filha, Luciana Maria Monteiro, que assume como presidente a partir da data de leitura deste documento. Ela ergueu os olhos.
A data foi há 32 dias. Os olhares se cruzaram em choque. Gilberto se recostou na cadeira, o rosto pálido. Renata abriu a boca, mas não encontrou palavras. Celso fez menção de se levantar, mas Luciana o cortou com um simples levantar de mão. Durante o último mês, estive nesta empresa sob o nome de Lu S., como funcionária da limpeza. A pedido do meu pai, observei, ouvi e anotei tudo. O que descobri aqui ultrapassa qualquer erro operacional. São práticas abusivas, condutas ilegais e uma cultura de desprezo pela base que sustenta esse prédio. Tudo isso registrado, documentado e gravado. Celso tentava manter a postura, mas o desconforto era visível. Isso é um absurdo, uma encenação. Você acha que pode chegar aqui e... Tenho a escritura, tenho o testamento, tenho advogados, tenho as câmeras, tenho os e-mails e tenho o nome Monteiro, disse Luciana, cada vez mais firme. E mais do que isso, tenho vergonha do que fizeram com o legado do meu pai. O ar ficou denso. Era como se ninguém soubesse se estava numa reunião ou num tribunal. Luciana fechou a pasta, olhou para cada um dos presentes e finalizou. Hoje, vocês conheceram a presidente da empresa. Amanhã conhecerão as consequências. Virou-se e saiu, deixando para trás o peso da surpresa e o gosto amargo do silêncio. No corredor, Rosa ainda estava parada, os olhos marejados. Eu sabia que você era diferente, disse com a voz embargada. Luciana segurou a mão dela com firmeza. Você sempre foi a única que me enxergou de verdade. E naquele momento, ficou claro que o dia seguinte não era apenas um novo capítulo para Luciana. Era o fim da farsa para todos os outros. Os corredores da Monteiro em Filhos pareciam diferentes naquela manhã. Alguns funcionários andavam em silêncio. Outros falavam entre si em sussurros ansiosos. A notícia se espalhava como fogo por todos os andares. A mulher que servia café, aquela da limpeza, era a filha de Nelson Monteiro, a nova presidente. Ninguém sabia exatamente o que esperar, apenas que algo grande estava prestes a acontecer. Na sala de reuniões, Celso, Gilberto, Renata e os demais diretores estavam reunidos desde cedo, convocados por e-mail em nome da presidência. A tensão era palpável. Gilberto falava baixo ao telefone, enquanto Renata compulsivamente reorganizava seus papéis, como se isso pudesse protegê-la de alguma forma. Celso, de braços cruzados, encarava a porta com expressão carregada. Ela entrou sem anunciar. Usava o mesmo conjunto branco do dia anterior. Desta vez, não havia sorrisos. Trazia uma pasta preta na mão e olhos decididos. Teresa entrou logo atrás, posicionando-se ao lado da porta com os braços cruzados. Luciana foi direto ao ponto. A partir de hoje, sou oficialmente a presidente da Monteiro em Filhos. Não haverá mais disfarces, nem desculpas. Ninguém respondeu. Os olhares estavam fixos nela. Celso abriu a boca, mas Luciana ergueu a mão antes que ele dissesse qualquer coisa. Antes de qualquer questionamento, deixem-me mostrar a razão de estarmos aqui. Ela tirou da pasta uma série de documentos, colocou-os em ordem sobre a mesa e ligou o projetor. Na parede, surgiram imagens de e-mails, trocas de mensagens, cópias de contratos alterados, gravações internas de câmeras que ela havia pedido a Teresa para recuperar silenciosamente. Gilberto Mota, começou. Há 7 registros de alteração em relatórios financeiros com datas manipuladas. Além disso, você autorizou contratos com empresas que não passaram por licitação interna. O valor desviado nos últimos 9 meses ultrapassa R$1.300.000. Gilberto tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Luciana se virou para Renata. Diretora Renata Salles, aqui estão as mensagens trocadas com a coordenadora de RH para favorecer indicações pessoais em processos de contratação. Também temos provas de desligamentos injustificados com motivações questionáveis. A maioria de funcionárias mulheres, mães solteiras ou que estavam em licença médica. Renata abaixou a cabeça.
O batom impecável já não escondia o tremor da boca. Luciana então olhou para Celso. Diretor Celso Braga. O senhor foi flagrado em 7 ocasiões, gritando com funcionários, incluindo estagiários e colaboradoras do setor de apoio. Temos gravações de sua conduta, bem como o contrato fechado com a empresa de sua filha, sem concorrência real, com cláusulas que claramente beneficiam o seu patrimônio pessoal. Celso se levantou de súbito. Isso é perseguição. Você não tem ideia de como funciona essa empresa. Luciana manteve-se firme. Eu sei mais do que gostaria. Passei um mês vendo como vocês tratam as pessoas que sustentam esse lugar. E vi também quem se esconde atrás de cargos para acobertar o próprio ego. Mas agora acabou. Ela puxou outro envelope e o entregou a Teresa. Estes são os documentos de desligamento. E também os de bloqueio de acesso imediato a todas as plataformas internas. Teresa caminhou até a mesa e entregou os papéis a cada um deles. Gilberto não tocou no envelope. Renata abriu o seu com mãos trêmulas. Celso, de pé, ainda tentava controlar a raiva. Você acha que vai aguentar isso? Que consegue liderar essa empresa sozinha? Luciana o olhou sem piscar. Não sozinha, mas com gente de verdade ao meu lado. Gente que trabalha de verdade. Gente que escuta, que respeita, que se importa. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. Não havia mais argumentos. Não havia mais desculpas. Ela deu um passo em direção à porta. Antes de sair, virou-se e acrescentou. Vocês riram de mim quando eu vestia o uniforme da limpeza. Talvez agora compreendam que o valor de uma pessoa não está em suas roupas, nem no seu crachá, mas no que ela carrega por dentro. Deixou a sala sem pressa. Lá fora, viu Rosa no corredor, parada com um balde na mão. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Lu começou, mas parou, emocionada. Pode me chamar de Luciana agora, disse ela, sorrindo. Mas eu nunca vou esquecer o que você me chamou primeiro. Porque foi o nome que me ajudou a ver tudo de verdade. Rosa assentiu, com um nó na garganta. E agora? Luciana olhou ao redor. Agora começa o que meu pai queria desde o começo. Ela respirou fundo. Ainda havia muito por fazer, mas o primeiro passo estava dado, e ninguém ali jamais voltaria a rir do nome dela de novo. A saída de Celso, Gilberto e Renata da Monteiro em Filhos foi discreta apenas nos registros internos. Nos corredores, era impossível conter os olhares, os cochichos, a tensão que percorria o prédio como uma corrente elétrica. Os 3 passaram pelos andares em silêncio, escoltados por 2 seguranças, com envelopes na mão e semblantes fechados. Luciana observou a distância, da sala que agora era sua, sem pressa e sem vaidade. Não havia prazer naquilo, apenas um senso de dever. Era preciso limpar a casa. E esse era só o começo. Teresa entrou com uma lista impressa. Aqui estão os nomes das equipes que foram diretamente ligadas a contratos duvidosos ou processos internos manipulados. Também temos os relatórios da ouvidoria que estavam arquivados sem resposta há mais de um ano. Luciana recebeu o papel e passou os olhos devagar. Reconhecia alguns nomes. Outros só conhecia pelos apelidos que ouvira nos corredores enquanto empurrava o carrinho de limpeza. Quero uma reunião com todos os chefes de setor até sexta. Os que quiserem ficar vão precisar mostrar mais do que bons números. Vão precisar mostrar respeito. Teresa assentiu. Antes de sair, hesitou por um momento. Você quer falar com a Rosa agora? Luciana fechou a pasta que estava lendo. Sim, mas não aqui. Desceu até o 5º andar, onde ficavam os armários e refeitório da equipe de limpeza. As mesas estavam ocupadas por funcionários em pausa, alguns comendo, outros em silêncio. Ao vê-la entrar, o ambiente congelou por alguns segundos. Rosa estava sentada ao fundo, com uma xícara de café pela metade. Luciana caminhou até ela com calma. Dona Rosa, a senhora pode me acompanhar um instante? Rosa se levantou de imediato, ajeitando o avental.
Os olhos pareciam confusos. Claro, senhora. Quer dizer, doutora. Luciana. Só Luciana. As duas subiram juntas, de elevador comum. No caminho, Rosa não disse uma palavra. Apenas observava a mulher ao seu lado como quem via algo que não sabia bem como nomear. Ao chegarem à presidência, Luciana abriu a porta e fez sinal para que ela entrasse primeiro. Pode se sentar, disse, puxando a poltrona de couro que até dias atrás fora ocupada por homens que ignoravam quem Rosa era. Eu nunca entrei aqui, nem quando seu pai era vivo, pois vai entrar sempre que quiser a partir de agora. Rosa ficou em silêncio. As mãos sobre o colo tremiam levemente. Eu não entendo o que está acontecendo. Luciana sentou-se na cadeira oposta, encarando-a com ternura. A senhora foi uma das poucas pessoas aqui dentro que me olhou nos olhos, que me tratou com dignidade, que me enxergou. Eu só fiz o que achava certo. E é exatamente disso que eu preciso para reconstruir essa empresa. De pessoas que façam o certo, que falem a verdade, que saibam o valor que têm, mesmo quando os outros tentam apagar isso. Ela se levantou, caminhou até a estante do pai e pegou uma pequena caixa de madeira. Entregou a Rosa. Dentro tem um crachá com acesso completo. Quero a senhora trabalhando diretamente comigo, coordenando a equipe de limpeza, sim, mas com autonomia para propor mudanças, para me contar o que ninguém tem coragem de dizer. Rosa abriu a caixa com as mãos tremendo. Lá dentro, o crachá dourado refletia a luz do teto. Em letras maiúsculas, Rosa F. dos Santos, Supervisora Geral, Acesso Presidencial. Isso é sério? Perguntou com a voz embargada. Muito. Preciso de gente real comigo. A senhora é mais do que qualificada. E eu confio em você. Rosa abaixou o rosto. 2 lágrimas escorreram pelas bochechas antes que ela pudesse contê-las. Nunca pensei que alguém fosse me chamar para sentar nessa cadeira. Luciana se aproximou e tocou seu ombro com delicadeza. Meu pai dizia que quem carrega a empresa nas costas é quem menos fala. Eu quero mudar isso. Naquela tarde, Luciana enviou um comunicado a todos os setores. Avisava sobre a nova presidência, as demissões feitas por justa causa e o início de uma auditoria completa em todos os departamentos. Em uma frase simples, ao final da mensagem, escreveu: o tempo da arrogância acabou. Começa hoje uma gestão que escuta. As respostas começaram a chegar em minutos, algumas formais, outras emocionadas. Pessoas que haviam sido invisíveis por anos sentiam que talvez pudessem existir de verdade ali dentro. Ao final do dia, enquanto revisava os primeiros relatórios entregues voluntariamente por coordenadores que desejavam permanecer na empresa, Luciana olhou pela janela da presidência. Lá embaixo, na calçada, Rosa saía do prédio com a postura diferente. Caminhava com a cabeça erguida, os ombros firmes e o crachá dourado balançando no peito. Luciana sorriu. O que estava sendo limpo agora ia muito além do chão. Os primeiros dias da nova gestão foram de olhos atentos, passos contidos e um silêncio diferente nos corredores. A Monteiro e Filhos parecia respirar outro ar, mais leve e ao mesmo tempo carregado de expectativa. As ordens vinham diretamente da presidência, mas não eram gritadas, nem acompanhadas de ameaças. Eram orientações claras, firmes, escritas com o cuidado de quem sabe o peso das palavras. Luciana chegava cedo, antes de todos. Não usava o elevador executivo. Preferia caminhar pelos andares, observar rostos, escutar conversas de café, sentir o pulso real da empresa. Era nos gestos pequenos que se revelava o clima de um lugar. Na maneira como cumprimentavam a recepcionista. No modo como tratavam quem entregava documentos. No tom de voz com os estagiários. Na terça-feira, ela visitou o setor de manutenção, onde conheceu Jonas, um eletricista de olhar cansado e fala educada. Ele mostrava um novo projeto para melhorar a iluminação dos corredores, algo que estava parado há meses. Disseram que não tinha verba, mas era só priorizar, disse ele.
Luciana pediu que ele detalhasse tudo e prometeu analisar pessoalmente. Quando ele foi embora, com o projeto dobrado na mão e o rosto meio surpreso por ter sido ouvido, ela soube que estava no caminho certo. No RH, sentou-se ao lado de Tainá, uma jovem analista que havia sido promovida por mérito, mas constantemente ignorada nas reuniões. Eu só queria que me deixassem mostrar o que sei fazer, confessou a moça com receio. Luciana pediu que ela liderasse o novo processo seletivo da equipe administrativa. Quero alguém que entenda de gente e gente que entenda de respeito. Rosa, agora com o crachá dourado pendurado no peito, já não andava com os mesmos olhos baixos. Percorria os setores supervisionando com naturalidade, conversava com a equipe, perguntava o que podia melhorar, anotava ideias. Alguns ainda estranhavam sua presença, mas ninguém a subestimava mais. A cada sugestão aprovada, a confiança em si mesma crescia. Na quarta-feira, Luciana reuniu os funcionários antigos da empresa. Não convocou diretoria, nem mandou e-mail. Foi de sala em sala, pessoalmente, convidando cada um deles para uma conversa informal no auditório. Chegaram aos poucos, curiosos, desconfiados. Alguns sentaram no fundo, cruzando os braços. Outros ficaram em pé, perto das portas, como se prontos para sair. Luciana subiu ao pequeno palco, sem microfone, sem palanque. Vestia jeans escuro e uma camisa de linho. Parecia menos presidente e mais alguém disposto a conversar. Eu estive entre vocês, literalmente. Por um mês, varri corredores, limpei banheiros, ouvi risos e gritos. Vi medo, vi gente escondendo quem é para não perder o emprego. E vi também força, resiliência, honestidade. Eu não quero que vocês tenham medo de falar. Eu não quero uma empresa onde só os altos cargos são ouvidos. Quero construir algo em que todos tenham espaço. Ninguém aplaudiu, mas os olhares estavam fixos nela. Era como se um novo tipo de confiança começasse a surgir, não por imposição, mas por verdade. Na quinta, Luciana lançou o primeiro canal interno anônimo de sugestões. A caixa de e-mails recebeu mais de 80 mensagens em poucas horas. Algumas apontavam problemas, outras traziam ideias. Havia uma que apenas dizia: "Obrigado por nos enxergar." Ao final da semana, ela passou pela copa do 8º andar. Viu Rosa tomando café sozinha, olhando a vista da cidade. "Posso me sentar? A sala da presidência está vazia hoje?" brincou Rosa. "Melhor aqui." As duas tomaram café em silêncio por alguns minutos. Depois Rosa falou: "A senhora, você fez em uma semana o que ninguém fez em anos. Eu só voltei o que já era nosso. O respeito, a escuta, a dignidade." E acha que consegue manter tudo assim? Luciana encarou o horizonte além da janela. "Eu vou tentar todos os dias. E vou errar, claro. Mas enquanto eu tiver gente como você comigo, eu não vou parar." Na sexta-feira, ao encerrar o expediente, Luciana desceu até a recepção e agradeceu aos seguranças pelo trabalho. Passou pelo andar da contabilidade e cumprimentou cada um pelo nome. Antes de sair, passou no refeitório, tirou os sapatos e sentou-se por alguns minutos no chão ao lado de uma funcionária que chorava em silêncio por estar sobrecarregada. Ela não precisava fazer nada daquilo, mas escolheu fazer, porque reconstruir não era sobre mudar tudo. Era sobre ver, escutar, ajustar. Era sobre devolver sentido ao que havia sido distorcido e dar nome ao que era invisível. Na mesa da presidência, repousava uma foto do pai ao lado de um porta-retrato com a equipe de limpeza que naquela semana tinha rido pela primeira vez em meses. O último andar estava silencioso naquela manhã de sábado. A empresa havia dispensado todos os funcionários para um dia de descanso coletivo, uma iniciativa que partira da presidência após a primeira semana completa sob nova gestão. As luzes estavam apagadas na maioria dos andares, mas no 16º, uma única sala permanecia iluminada.
Luciana caminhava descalça sobre o piso de madeira encerada, com uma xícara de café entre as mãos e os cabelos presos de maneira despretensiosa. Usava uma calça jeans e uma blusa de algodão clara. Não havia reuniões naquele dia, nem prazos, nem e-mails urgentes. Era só ela e o tempo que havia adiado por dias. A maçaneta da sala presidencial girou com um leve estalo. A porta cedeu devagar, revelando o espaço que durante tantos anos fora ocupado por seu pai. Nada havia sido alterado desde sua morte. A estante de madeira escura ainda segurava os livros com lombadas envelhecidas. Os quadros nas paredes estavam alinhados como ele gostava. O cheiro de couro e papel ainda pairava no ar. Ela entrou devagar, como se pisasse em um lugar sagrado. Passou os dedos pela poltrona giratória, girou levemente o abajur antigo ao lado da mesa, observou os porta-retratos. Em um deles estava uma foto dos dois, tirada no jardim da casa onde ela cresceu. Ela usava um vestido azul, tinha 7 anos e ria com as mãos sujas de terra. Luciana se sentou na cadeira dele. Era estranhamente confortável, como se ainda guardasse a presença dele ali. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando a cidade pelas janelas amplas da fachada de vidro. As luzes da manhã tocavam os prédios com suavidade. Ao longe, o céu começava a clarear com tons dourados. Abriu a primeira gaveta. Canetas alinhadas, papéis de carta com o brasão da família, pastas identificadas com caligrafia firme. Na segunda gaveta, encontrou o que não sabia que estava procurando. Um envelope pardo, com seu nome escrito à mão. Luciana Maria Monteiro. Abriu com cuidado. Dentro havia uma carta. O papel amarelado tinha uma dobra central bem marcada. A tinta azul indicava que fora escrita com uma das canetas que ainda repousavam ali ao lado. A caligrafia era familiar, firme, mas emocional. Leu em silêncio. Filha, se você chegou até aqui é porque decidiu fazer diferente. Nunca quis que você herdasse peso, mas propósito. Essa empresa foi meu sustento, meu erro e meu acerto, mas acima de tudo foi o meu espelho. Quem entra por essas portas todos os dias carrega mais do que crachás. Carrega histórias, contas, filhos, dores, sonhos. Se for para liderar, faça isso com os pés no chão e os olhos no outro. Não se torne quem só enxerga o topo. Eu te amo, papai. Luciana fechou os olhos. Apertou a carta contra o peito e deixou que algumas lágrimas escorressem sem pressa. Sentia saudade, sentia orgulho, sentia pela primeira vez desde a morte dele uma paz profunda. Dobrou a carta e guardou novamente no envelope. Levantou-se e caminhou até a parede à esquerda da sala, onde havia um pequeno cofre embutido. Digitou a senha que o pai usava nos aniversários dela. O cofre se abriu lentamente. Dentro havia apenas um item. Um relógio de bolso antigo, de metal prateado, com as iniciais NM gravadas na tampa. Luciana o segurou com delicadeza. Ao abrir, viu que ainda funcionava. O tic-tac era suave, quase como uma respiração viva. Colocou o relógio no bolso e fechou o cofre. Ao sair da sala, passou pela copa do andar. Rosa estava ali, fazendo café como se fosse mais um dia comum. Mas ao vê-la, Rosa sorriu. A sala do seu pai? Luciana assentiu com um olhar sereno. Eu precisava ir lá. Encontrou o que procurava. Mais do que isso, encontrei o que eu sou. Rosa ofereceu uma xícara. Luciana aceitou, puxou uma cadeira de madeira clara e se sentou com ela, como já tinha feito tantas vezes antes. Você já reparou como a gente esquece de olhar para cima quando está com a cabeça baixa há muito tempo? Disse Rosa, mexendo o café com calma. Eu olhei, e quando levantei os olhos, você estava lá. As duas riram. Era um riso de alívio, de reconstrução. Poucos minutos depois, a porta da copa se abriu. Tainá entrou com um bolo simples de cenoura embrulhado num pano de prato.
Jonas, o eletricista, apareceu com um pacote de café moído artesanal. Um a um, funcionários da base foram chegando, como se algo os tivesse guiado até ali. Não havia convite, nem pauta, nem aviso prévio. Só vontade de estar perto. Luciana olhou ao redor e sentiu algo que nenhum cargo, nem cifra, nem herança poderia explicar. Ali, naquele espaço modesto ao lado da presidência, cercada de gente real, ela soube que não precisava provar mais nada a ninguém. Ela havia se tornado quem o pai sempre soube que ela era. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o da Luciana, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais de força, superação e transformação silenciosa. Às vezes, é no gesto mais simples que mora a maior mudança.